Olá e seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso sobre autoimagem, né, o nosso curso Identidade. E vamos aqui, sem mais delongas, né, para a gente poder dar andamento aí. A gente acabou de falar sobre a questão da sorte, né, tudo que envolve a sorte, que é o propósito, o amor a Deus, que envolve o amor ao próximo, que envolve guardar os mandamentos de Deus, né, que são os 10 mandamentos. Caso eu recomendo que você olhe quais são esses 10 mandamentos, né, porque às vezes a gente parece que nem tudo que a gente acredita que já sabe, na verdade a gente sabe, né? Então, às vezes eu falo sobre um mandamento ali importante, na verdade todos são importantes, mas eu falo sobre um mandamento que muita gente diz assim, mas eu não sabia que fazia parte dos 10 mandamentos esse mandamento. Mas faz. Então é bom dar uma relida e buscar com sinceridade trabalhar com Deus, né? Se ele deve ser observado ou não. Eu tenho observado e os 10 mandamentos, né? Buscando aí, claro, a gente sempre procura melhorar. No caminho da perfeição, a gente tem nossas falhas, né? Mas como João ele coloca, que são os pecados involuntários, né? Aquele que você faz na tentativa de alcançar a perfeição, né? Mas não é por isso que a gente deve relaxar, né? E ali, não, todo mundo peca mesmo, atire a primeira pedra, né? E tal. Então, cada um tem o seu pecado. Não, eu não tem pecado de estimação. Não foi fácil, mas eu consegui graças ao Senhor, que inclusive me ensinou a respeito do propósito do jejum pelo Espírito Santo. Então isso não só me ajudou, mas tem me ajudado até hoje, porque eu mantenho, sem isso não tenho condição de viver o Evangelho de uma forma otimizada. Então realmente atendendo, né, a expectativa de Deus dia após dia, que é o que eu procuro fazer e busco nele graça para que eu possa alcançar essa meta, né, esse objetivo diariamente. Então, hoje, ou agora, né, de repente, se você está dando seguimento aí no curso mesmo dia, a gente vai falar sobre a lente da palavra, que nada mais é do que a nossa percepção, ou a influência da palavra na nossa percepção. Então, nós temos uma visão, ou seja, nós temos uma percepção em relação a tudo que acontece no mundo, em relação às pessoas, em relação aos eventos, em relação à criação e em relação a nós mesmos. Então, qual é o macete aqui, né, digamos assim? Eu tenho um óculos que ele bloqueia a luz azul. Ele tem uma cor meio alaranjada, a lente, né? Quando eu coloco, tudo fica meio laranja. Então, a lente da palavra, semelhantemente, quando a gente coloca, ou seja, a gente passa a enxergar tudo, inclusive quem nós somos, né, que é o assunto desse curso, de uma maneira que corresponda àquilo que a palavra de Deus diz. Então é como se fosse assim, uma lente, eu estou vendo normalmente, mas a palavra ela me traz uma visão, digamos, azul das coisas, né? Então é isso que realmente acontece e que não só acontece, mas que deve acontecer, né? Nós temos que buscar fazer isso. Antes de interpretar qualquer situação, antes de definir qualquer coisa, né? Inclusive a nós mesmos, quem nós somos, nós devemos procurar entender quem nós somos na mente de Deus. E tem esse texto aqui que eu vou compartilhar com você agora, de 1 Coríntios 2,16, que diz, ó, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, colocamos a lente da palavra. Agora eu não enxergo o mundo como as pessoas enxergam. Agora eu enxergo o mundo e tudo que nele está como a palavra de Deus me revela. Porque isso é viver pela fé. Quando a gente olha e fala assim, não, olha, isso daqui, né? Por exemplo, isso daqui é um bloquinho. Aí a palavra de Deus fala assim, não, isso é um cavalo. O que a gente deve fazer? Continuar acreditando que é um bloquinho ou acreditar que é um cavalo? Acreditar que é um cavalo. Se a palavra de Deus, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Às vezes, algo vai parecer óbvio dentro de um raciocínio humano, comum, padrão.
E aí a palavra do Senhor, ela vai dizer uma coisa, ou vai trazer uma orientação, ou uma definição, que é contrário, que não é lógico para uma mente carnal, para uma mente natural, para uma mente humana. Então nós temos que o quê? Conforme 2 Pedro 1,4, se bem me recordo, participar, sermos participantes da natureza divina. E isso ocorre gradualmente, na medida que a gente investe nosso relacionamento com o Senhor, na medida que a gente busca a sua presença, é como se o Espírito Santo ele vai ajustando, né, a nossa mente à realidade de Deus. Então eu já vejo algo, por exemplo, as pessoas, poxa, aquilo ali foi ruim. E se eu disser para você que não existe nada ruim na vida do cristão? Muitos filósofos eles dizem o seguinte: você nada é intrinsecamente ruim ou bom. Isso depende da forma que você vai interpretar aquela situação. E a Bíblia, ela diz, conforme a gente acabou de ler na aula passada, que todas as coisas cooperam para o bem. Se todas as coisas cooperam para o bem, então os eventos, as circunstâncias, as situações, as ocasiões que aparentemente são ruins, na verdade não são. Napoleon Hill, depois você pode pesquisar sobre esse autor, né? Ele fez um trabalho que eu acho um trabalho muito bom, e muita gente também acha, né? Tem essa mesma visão do trabalho de Napoleon Hill, e ele costuma dizer o seguinte: todo fracasso traz consigo, perdão, todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Olha que interessante. Todo fracasso traz consigo, olha, vem junto, vem agarrado ali, né? Igual piolho na cabeça de criança. Todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Quando você quer comer uma manga, se eu te der uma semente, você não vai ter uma visão muito boa, né, sobre o que fazer com aquilo ali para atender a sua expectativa. Mas se você sabe que plantar um caroço vai produzir muitos milhares, né, durante anos e anos e anos, produzindo manga, então você já pode ver, poxa, não vou ver uma outra coisa para atender minha necessidade agora e vou plantar esse caroço aqui porque eu vou ter manga para a vida inteira. É saber o que fazer. É interpretar conforme a palavra de Deus diz, porque quando acontece algo que aparentemente é ruim, e às vezes, digamos assim, poxa, Fábio, mas e a morte de um ente querido que morre sem salvação, né? Então, existe algo que a gente pode tirar de positivo? Existe. A palavra do Senhor, ela diz que quando é melhor ir na casa, em Provérbios, bem me recordo, não me lembro o capítulo agora, é melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa, porque o coração dos homens considera para essa questão da morte. Então, a situação onde a gente está vivendo ali a passagem, né, de alguém desse mundo para a eternidade é um algo a se refletir. Pensar, poxa, daqui a pouco sou eu. Daqui a pouco, não que daqui 1 ano, 2 anos, mas independente da quantidade de anos, se você olhar para 5, 10 anos atrás, você vai pensar, poxa, foi ontem. É assim, por isso que o Tiago fala que a vida é como uma neblina, aparece por um instante e logo se dissipa. Vai ver lá, você era criança, aí foi indo, juventude, fase adulta, daqui a pouco, não sei que idade você está, mas aí já vem a terceira idade e já foi. Então, ó, daqui a pouco, porque se fosse 50, 70, você ainda precisa de 100 anos para morrer, não interessa, que vai ser daqui a pouco do mesmo jeito, porque o tempo passa muito rápido. E o tempo tem passado, eu acho que cada vez mais rápido. Então, a gente atentar o modo que a gente está vivendo, como a gente está tratando as pessoas, né? Como é que a gente está utilizando os recursos que o Senhor nos deu. Então, são coisas que podem melhorar, inclusive, a nossa própria pessoa, a nossa mentalidade, para que a gente tenha uma resposta ou uma ação diante da vida que corresponda à realidade que eu
estou aqui só de passagem, de que a gente está aqui só de passagem. Então, é um ponto, né, importante. E quanto à perda de salvação, tem estudo sobre isso, né? Eu já posso adiantar que você, assim, a gente quer passar a eternidade inteira com as pessoas que a gente ama, mas eu acho que é muito mais reconfortante saber que não é bem como nos contaram, né? Porque eu recebi inicialmente o entendimento, a compreensão, né? A informação de que a pessoa que morreu sem Cristo, ela vai sofrer eternamente, eternamente. Eternamente no sentido assim de tempo sem fim, tempo sem fim. E a Bíblia, ela não tem o eterno só com esse sentido. De repente, no momento que você está fazendo esse curso, a gente já liberou, né, um curso, um breve curso sobre a ressurreição, né, essa realidade que não está bem entendida na mente de muitos irmãos. Então a gente vai ver, tem ali o que a Bíblia fala sobre ressurreição, sobre salvação, sobre eternidade, né? Então, esse ponto é para que a gente saiba que o ente querido, apesar de também não ser algo maravilhoso, mas enquanto a gente tiver. Porque imagina, vamos lá, pensa comigo. Você está lá na eternidade, você aceitou, né, o chamado, você viveu para Cristo. Então, foi concedido a você uma abertura ampla no reino do céu. E aí você está lá agora a eternidade inteira, eternidade e eternidade, né? Um tempo sem fim. Sendo que em um momento ou outro, eu não sei se isso acontece com você, mas assim, você está muito bem, mas aí você lembra, ou você vê a situação de pessoas que estão bem, uma condição bem difícil. E aí lá na glória você lembra que, poxa, o fulano da minha família não está aqui. E agora ele está sofrendo tremendamente. Isso, eu não vou trazer esse estudo aqui, mas só para você refletir. Isso nada mais seria do que a perpetuação do pecado e um troféu para Satanás. Já parou para pensar sobre isso? Se de repente você tem essa crença também, que eu não te julgo, porque eu também tinha, que é uma questão de esclarecimento. Então, para refletir sobre isso. Então, para a gente finalizar essa aula, a gente vai estar dando seguimento aqui nessa aula 3, ter a mente de Cristo, né? Eu acho que eu até não falei, né, sobre a questão da eternidade. Você tem a eternidade na Bíblia como um tempo sem fim e como consequências eternas. Por exemplo, você quebra um vaso de barro e vamos supor assim, você não tem como fazer novamente. Eu nem sei se tem, eu acho que não tem não, né? Então ali, você não tem como refazer novamente. Ele foi quebrado eternamente, ele está ali sendo quebrado, o ato de quebrar. Eternamente? Não. Mas ele está eternamente quebrado porque a consequência da quebra, ela está ali, ele está agora em cacos. Então a consequência eterna, né, ou seja, a Bíblia chama essa morte, digamos assim, né, como segunda morte. E eu nunca vi, né, a não ser espiritualmente falando, mas a pessoa está morta e está viva ao mesmo tempo. Então, está morto, está vivo. A não ser o morto espiritual, né? Longe de Cristo. Então, ter a mente de Cristo para que a sua percepção em relação a tudo que envolve a vida e sobre você mesmo, a sua própria autoimagem, ela possa ser clara e correta. Porque isso vai te dar condição de você avançar, conquistar, superar os desafios existentes, porque eles sempre vão existir, né? E aí você pode, de fato, ter uma vida, conforme Jesus falou, uma vida abundante, uma vida próspera em todos os sentidos. Nos vemos agora na próxima aula. Que Deus te abençoe.